O frio do piso de mármore penetrava pelo tecido fino do uniforme de Scarlett, mas ela já não o sentia. A dor tinha se tornado um ruído de fundo, algo que ela tinha aprendido a ignorar. Tal como a fome, tal como a exaustão, tal como a voz estridente de Victoria Harrington sempre que encontrava uma partícula de pó no vidro. Faz isso outra vez. Faça de novo, Scarlett. Ela pressionou a testa contra o chão e respirou o cheiro forte de limpeza misturado com seu próprio suor. 27 anos e invisível. Era isso que ela havia se tornado. A garota que limpava a sujeira de pessoas que nunca olhavam para ela. Às vezes, Scarlett se perguntava se ainda projetava uma sombra ou se havia se tornado parte da mobília, transformada em um objeto no palácio de outra pessoa. Naquela noite, a propriedade Harrington se preparava para uma grande festa. A segurança foi reforçada. Homens em ternos caros não conseguiam esconder as armas que carregavam. Seus olhos vasculhavam cada canto escuro como caçadores em ação. Scarlett passou pelo corredor de serviço, tentando ficar invisível como sempre fazia, mas sentiu o cheiro dele antes de vê-lo. Sândalo e uísque, couro caro e algo mais sombrio por baixo. Algo que fez os pelos da nuca dela se arrepiarem, como antes de uma tempestade. Perigo, sussurrou o instinto. Um predador. Está perdida. A voz veio de trás dela, baixa, suave como um trovão distante. Scarlett se virou e o mundo tomou-se de tontura. Ele estava parado nas sombras. Uma figura esculpida de cavaleiro negro e contornos afiados. Com quase 1,90 m de altura, ombros largos esticavam o terno preto de uma forma que sugeria violência contida. Um rosto feito de linhas implacáveis e ossos aristocráticos. O tipo de beleza que fazia você pensar em uma lâmina, querendo tocá-la apenas para ver se era afiada. Mas o que mais assustava Scarlett era sua imobilidade. Ele não se movia. Ele não piscava. Ele simplesmente existia naquele espaço como uma pantera, decidindo se ela valia a pena ser perseguida. Desculpe, senhor, disse ela, com a voz mais baixa do que gostaria, quebrando como uma criança assustada. Ele inclinou a cabeça, estudando-a da mesma forma que um cientista estuda um inseto. Scarlett Monroe, 27 anos, de Nashville, Tennessee, órfã aos 19. A irmã morreu há 2 anos, doença cardíaca sem dinheiro suficiente para a cirurgia. Ele fez uma pausa, seus olhos cinza tempestade varrendo o rosto pálido dela. 3 empregos de meio período, $47 mil em dívidas médicas, 4 horas de sono por noite, pulando o almoço para enviar dinheiro para pagá-las. O sangue drenou do rosto de Scarlett. Como você, tenho o hábito de saber tudo sobre as pessoas que passam pelo espaço que ocupo. Ele se aproximou, e o corredor pareceu se estreitar ao redor deles, perto o suficiente para Scarlett ver a cicatriz tênue que cruzava sua garganta, prata refletindo a luz na pele morena. Seus olhos eram da cor de uma tempestade prestes a estourar, guardando algo antigo e cansado, como se ele tivesse visto toda a feiura do mundo e saído vitorioso, mas não sem cicatrizes. Este corredor leva à adega, disse ele baixando a voz. A adega leva à garagem. A garagem leva para fora. Uma rota de fuga inteligente para alguém tentando evitar chamar atenção. Eu não ia fazer isso, eu sei. Ele deu um passo para trás, dando a ela o espaço de que ela precisava desesperadamente. Você não é esse tipo de pessoa. Você abaixa os olhos, se encolhe, pede desculpas por existir. Você foi derrotada até esquecer como ficar de pé. O comentário feito tão casualmente parecia ter a desnudado. Scarlett queria protestar, se defender, mas as palavras secaram em sua garganta porque ele estava certo. Quando ela se tornou essa pessoa? Quando ela começou a se desculpar por ocupar espaço no mundo, Sr. Vettori? A voz de Victoria Harrington quebrou o momento, como um martelo quebrando um vidro. Ela apareceu no final do corredor, com o rosto tenso de pânico. Ela não se escondeu bem. Não percebi que você tinha chegado mais cedo. Por aqui, por favor. Tudo está preparado. Estou conversando com seu funcionário. Seu olhar não saiu de Scarlett, muito atencioso. Seu treinamento. Victoria olhou para Scarlett como se quisesse matá-la. Scarlett, volte ao trabalho agora. Scarlett assentiu, pegando seus materiais de limpeza com as mãos trêmulas. Mas quando ela se virou, ele falou novamente. Scarlett, ela parou, virou-se e encontrou aqueles olhos cinza tempestade. Tenha cuidado com o chão hoje à noite. Eles estarão escorregadios. Sua voz baixou. Íntima, apesar de Victoria estar ali. E fique longe do 3º andar depois das 21 horas. Coisas perigosas acontecem em cantos escuros em festas como esta. Não era uma sugestão.
Era uma ordem dita com a certeza absoluta de um homem acostumado a ser obedecido. Mas por trás da autoridade, Scarlett ouviu outra coisa, algo que era quase preocupação. Então ele se foi, seguindo Victoria pelo corredor. Scarlett ficou tremendo encostada na parede, com o coração batendo tão rápido que ela achou que fosse desmaiar. 2 horas depois, ela entenderia por que ele a havia avisado. 2 horas depois, ela encontraria Marcus Vittori, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York, no chão da sala de conferências do 3º andar. Com uma mão agarrada ao peito, o rosto cinza de dor, sussurrando para que ela não o deixasse morrer sozinho. E Scarlett, a garota invisível, a garota que aprendera a fugir dos problemas, ajoelhou-se ao lado do monstro mais perigoso da cidade, acariciou sua cabeça em seu colo e prometeu que ele não estaria sozinho em seus momentos finais. Ela não sabia que era um teste. Ela não sabia que ele estava procurando algo nela, algo que o dinheiro não podia comprar e o poder não podia forçar. Ela só sabia que quando um homem pegou sua mão e disse, "Não me deixe sozinho", ela não podia virar as costas e ir embora. E essa decisão, aquele momento em que Scarlett escolheu a compaixão em vez da sobrevivência, mudaria tudo. Se você quiser saber o que acontece quando uma garota invisível segura um monstro moribundo em seus braços, clique em curtir para apoiar o canal. Compartilhe este vídeo com qualquer pessoa que adore histórias românticas emocionantes. E não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder a próxima parte. A festa começou pontualmente às 20 horas. A propriedade Harrington se transformou completamente sob luzes douradas suaves e o eco da música clássica que vinha da sala de estar principal. Os convidados chegaram como uma maré, trazendo o aroma de perfumes caros e o som oco de risadas forçadas que ecoavam pelos corredores. Scarlett movia-se pela multidão com uma bandeja de champanhe nas mãos, tentando ser invisível como sempre, mas seus olhos continuavam procurando por uma figura. Ela o encontrou no centro da sala de estar, ao lado de Richard Harrington, com um copo de uísque na mão. Marcus Vittori não precisava dizer uma palavra para dominar a sala. Sua presença era como um buraco negro, atraindo todos os olhares e toda a atenção para si. Scarlett observou como os homens mais poderosos de Nova York baixavam a cabeça quando se aproximavam dele. A maneira como sorriam com rigidez, suas vozes baixando em respeito cauteloso. A maneira como nunca lhe viravam as costas quando saíam. Isso não era respeito, era medo. O medo primitivo da presa diante do predador. Victoria Harrington continuava aparecendo ao lado de Marcus, rindo e conversando como se fosse sua amiga mais íntima. Mas Scarlett viu como os dedos de Victoria se fechavam em torno do copo. A maneira como seus olhos se voltavam para o marido com uma preocupação que ela não conseguia esconder. Algo estava acontecendo ali. Algo mais perigoso do que uma simples reunião social. Scarlett abaixou a cabeça e continuou trabalhando, servindo champanhe, recolhendo copos vazios, evitando o olhar dos convidados. Ela já tinha feito isso centenas de vezes. Sabia como se transformar em um fantasma. Mas, naquela noite, podia sentir alguém observando-a. Toda vez que levantava o olhar, aqueles olhos cinza-tempestade estavam lá, atravessando a multidão, encontrando-a como se ela fosse o único farol na escuridão. Marcus não olhou para ela por muito tempo. Apenas um momento, mas foi o suficiente para fazer a pele de Scarlett arder. O suficiente para fazer seu coração parar. Por quê? Por que um homem como ele notaria que ela existia? 21h15. Scarlett estava limpando copos em um canto quando uma mão agarrou seu pulso. Forte, áspera. Ela se virou e viu um homem de meia-idade com o rosto corado pela bebida, os olhos turvos com algo que a fez sentir náusea. "Ei, querida", sua voz era grossa. "Por que você não serve uma bebida para o seu homem?" Scarlett tentou se soltar, mas ele apertou ainda mais. Suas unhas cravaram-se em sua pele. "Por favor, solte-me, solte-me." Ele riu, seu hálito cheirando a álcool ao atingir o rosto dela. "Eu não terminei. Que tal você cuidar de mim esta noite? Eu vou te pagar muito bem." Scarlett sentiu os olhares ao redor deles. Ninguém interveio. Ninguém se importava. Ela era apenas uma empregada e ele era um convidado. Neste mundo, ela não tinha nenhum valor. Ela abriu a boca para pedir ajuda e o ar de repente ficou frio. O homem bêbado empalideceu, sua mão soltando o pulso de Scarlett como se tivesse tocado fogo. Scarlett se virou. Marcus estava bem atrás dela. Ele não a tocou, não ficou muito perto, mas sua presença era uma parede de aço entre ela e o homem bêbado. "Gerald", disse Marcus, pronunciando o nome do homem com a mesma leveza com que falava ao ar.
Ouvi dizer que sua empresa está procurando um empréstimo muito grande. Gerald engoliu em seco, seu rosto mudando de vermelho para um branco doentio. Senhor Vittori, Você estava apenas assediando uma funcionária em uma festa da qual estou participando. Marcos nunca levantou a voz. Ele permaneceu calmo, como se estivesse discutindo o tempo. Odeio homens que não conseguem manter as mãos longe das outras pessoas. Você me entende? Gerald acenou freneticamente com a cabeça, recuando lateralmente como um caranguejo, e então desapareceu na multidão tão rápido que quase parecia estar correndo. Scarlett ficou ali parada, com o coração batendo forte e os pulsos ainda marcados com vermelho. Ela ergueu os olhos para Marcos. Ele não olhou para ela. Seu olhar permaneceu fixo no lugar onde Gerald havia desaparecido, frio e distante, como se o que acabara de acontecer não valesse a pena ser lembrado. Então ele se afastou, sem dizer uma palavra, sem olhar para ela, como se Scarlett não existisse. Mas ela sabia a verdade. Ele a salvara. O homem mais poderoso da sala. O homem que fazia toda Nova York tremer. Acabara de proteger uma empregada desconhecida sem que ela precisasse implorar. Por quê? A pergunta queimava na mente de Scarlett enquanto ela observava as costas dele desaparecerem na multidão. Ela não sabia que, em poucas horas, teria sua resposta, e que essa resposta mudaria sua vida para sempre. 9h45. A festa ainda estava animada no andar de baixo, com risadas e música clássica subindo como se fossem de outro mundo. Scarlett estava limpando copos no bar secundário quando Victoria Harrington apareceu ao seu lado, com os lábios apertados em uma linha fina de ódio. Scarlett, sua voz era gelada. Vá para o terceiro andar agora. A sala de conferências precisa ser limpa antes do início da reunião privada. Scarlett ficou rígida. O terceiro andar, o mesmo lugar que Marcos a alertara para ficar longe depois das 21 horas. Senhora, pensei que Maria estivesse designada para essa área hoje à noite. Maria está ocupada. Victoria interrompeu, seus olhos se estreitando com algo venenoso. Vá e não deixe ninguém te ver vagando pelo corredor. Entre, limpe e saia. Entendeu? Scarlett queria recusar. Queria dizer que não podia. Mas quando olhou nos olhos frios de Victoria, soube que resistir era inútil. Aquela mulher poderia demiti-la por um olhar errado, e Scarlett não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego. Não quando ainda devia os $47 mil em contas médicas da irmã. Sim, senhora. Ela abaixou a cabeça, escondendo o medo que subia pela espinha. Victoria se virou sem olhar para trás, seus saltos batendo na pedra, como um martelo cravando pregos em um caixão. Scarlett ficou ali por um momento, observando-a desaparecer. O aviso de Marcos ecoou em sua mente. Fique longe do terceiro andar depois das 21 horas. Coisas perigosas acontecem nos cantos escuros em festas como esta. Ela deveria ouvir. Ela deveria encontrar uma maneira de sair. Mas que escolha ela tinha? Scarlett pegou sua bandeja de limpeza e começou a subir as escadas. Cada degrau parecia mais pesado a cada passo. A música lá embaixo foi desaparecendo, substituída pelo silêncio denso do andar superior. As luzes do corredor no terceiro andar eram mais fracas do que nas outras, projetando longas sombras nas paredes como dedos acenando para que ela se aproximasse. Scarlett sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Algo estava errado. O ar ali era diferente, mais pesado, mais sufocante, como se as próprias paredes estivessem prendendo a respiração, esperando que algo acontecesse. Ela parou na porta da sala de conferências. Lá dentro estava escuro como breu, sem nenhum som. Talvez a sala estivesse vazia. Talvez ela só precisasse entrar, limpar rapidamente e sair. Não havia nada a temer. Scarlett respirou fundo, empurrou a porta e entrou. Sua mão procurou o interruptor de luz na parede. As luzes se acenderam e o mundo parou. Marcus Vittori estava no chão. Seu corpo estava encolhido, uma mão segurando o peito, a outra estendida como se tentasse agarrar algo. Seu rosto estava cinza, sem sangue, com suor escorrendo pela testa. Aqueles olhos cinzentos, que normalmente eram frios como uma tempestade, agora estavam arregalados, cheios de dor e medo. Socorro! Sua voz não passava de um sussurro rasgado. Me ajude! A bandeja de Scarlett escorregou de suas mãos e caiu no chão com um estrondo agudo. Ela ficou parada ali com os pés pregados no chão, o coração batendo forte contra as costelas. Aquele era Marcus Vittori, o chefe da máfia mais poderoso de Nova York. O homem que fazia toda a cidade tremer. E ele estava deitado no chão, morrendo bem na frente dela. Corra! A sobrevivência gritava dentro da cabeça de Scarlett. Isso não é seu. Este é um mundo de armas e sangue, de guerras nas sombras, que ela não conseguia começar a entender. Se ela se envolvesse, morreria. Corra!
Chame alguém, finja que não viu nada. Mas então aqueles olhos cinzentos a encontraram. E no olhar de Marcus, Scarlett não viu um chefe da máfia implacável. Ela viu um homem que estava com medo, que estava sozinho, que estava morrendo no escuro sem ninguém ao seu lado. E essa imagem partiu seu coração, porque ela já tinha visto aquele olhar antes nos olhos de Mary, sua irmã. 2 anos atrás, em uma cama de hospital, quando Matt pegou sua mão e sussurrou com uma voz fraca e enfraquecida. Não me deixe sozinha, mana. Você vai ficar comigo? Scarlett ficou. Ela segurou a mão de Matt até seu último suspiro. Ela a segurou quando seu coração parou de bater. E agora, olhando nos olhos de um estranho no chão, ela não conseguia ir embora. Ela não conseguia ir embora. As pernas de Scarlett se moveram antes que sua mente pudesse dar a ordem. Ela correu para Marcus, caiu de joelhos no chão frio e colocou as mãos trêmulas em seus ombros. Sr. Vittori, você pode me ouvir? Vou chamar uma ambulância agora mesmo. Ela começou a se levantar para pegar o telefone, mas a mão dele segurou seu pulso com tanta força que ela não conseguiu se mover. Seus olhos cinzentos fixaram-se nos dela, nublados pela dor, mas ainda afiados o suficiente para dar uma ordem. Não. Sua voz estava rouca, como vidro quebrado. Nada de hospital. Não chame ninguém, mas eles vão me matar lá. Ele pronunciou as palavras com dificuldade, o rosto contorcido enquanto uma faca de dor rasgava seu peito. Termine o serviço, entendeu? Não é seguro. Scarlett entendeu. Naquele instante, ela compreendeu o quão fundo havia entrado em um mundo sombrio. Alguém havia tentado matá-lo. E se ele fosse para um hospital, eles simplesmente terminariam o que haviam começado. Então o que eu faço? Ela ouviu sua própria voz, fraca e assustada. Fique aqui. Seus dedos apertaram o pulso dela como se ela fosse a única tábua de salvação em um mar negro. Apenas fique aqui comigo. Não me deixe sozinho. Ele não disse as palavras, mas Scarlett as ouviu em seus olhos, na maneira trêmula como seus dedos a seguravam, em suas respirações rápidas e entrecortadas. E de repente, ela não estava mais na sala de conferências escura da propriedade Harrington. Ela estava em um quarto de hospital barato em Nashville, 2 anos atrás. O cheiro pungente de desinfetante, o baipe constante do monitor cardíaco e Maddie, sua irmãzinha, deitada em lençóis brancos, tão magra que suas clavículas se erguiam como as costelas de uma asa quebrada. Irmã, a voz de Matty era um sussurro tão leve quanto uma brisa passageira. Estou com medo. Estou aqui. Scarlett segurou a mão gelada de Mary, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Não vou a lugar nenhum. Você promete? Os olhos de Matty, azuis como o céu de verão que ela tanto amava, fitavam-na com o medo primitivo de uma criança diante da escuridão. Prometa que não vou morrer sozinho. Fique comigo até o fim, eu prometo. E Scarlett cumpriu essa promessa. Ela ficou sentada ao lado da cama de Matty por 3 dias e 3 noites, sem comer, sem dormir, apenas segurando sua mão e contando-lhe sobre a padaria que iriam abrir, sobre os cupcakes rosa que Matty adorava, sobre um futuro que ambas sabiam que nunca chegaria. Quando Matty deu seu último suspiro, sua mão ainda estava na de Scarlett. E Scarlett prometeu a si mesma que nunca mais deixaria ninguém morrer sozinho. Agora, olhando nos olhos cinza tempestade de Marcus Vittori, ela viu a mesma coisa. Medo, isolamento, uma necessidade desesperada de alguém para estar ao seu lado no momento mais sombrio, e ela não podia virar as costas e ir embora. Tudo bem, Scarlett se ouviu dizer, mais firme do que se sentia. Não vou a lugar nenhum. Ela gentilmente colocou a cabeça dele em seu colo, dando-lhe algo para descansar em vez do chão frio. Seus dedos deslizaram por seus cabelos escuros, acariciando-os suavemente, como sua mãe costumava fazer quando Scarlett era pequena e tinha medo da noite. Marcus olhou para ela, os olhos arregalados com algo que ela não conseguia decifrar. Surpresa, confusão ou algo mais profundo. Você não está com medo, disse ele com voz fraca. Tenho, admitiu Scarlett, ainda alisando o cabelo dele. Tenho tanto medo que quero sair correndo daqui agora mesmo. Então por que você não está correndo? Porque já tive alguém morrendo em minhas mãos. Sua voz tremeu quando a memória de Mathieu voltou. Eu sei como é essa sensação. Sozinha, apavorada, só querendo alguém por perto, mesmo que seja apenas para segurar sua mão. Ela olhou para ele, seus olhos verdes encontrando os cinzentos. Ninguém deveria morrer sozinho, nem mesmo você. Marcus não falou nada. Ele apenas a encarou como se ela fosse a criatura mais estranha que já tivesse conhecido. Como se ela tivesse feito algo que ele não conseguia entender. Então ele fechou os olhos, sua respiração desacelerou, ficando mais calma.
Sua mão encontrou a dela e a segurou, não mais com força desesperada, mas mais gentilmente, como se ele temesse que ela pudesse desaparecer se ele a segurasse com muita força. Seu nome, ele sussurrou. Qual é o seu nome? Você sabe o meu nome. Quero ouvir você dizer. Scarlett engoliu em seco. Scarlett, Scarlett Monroe. Scarlett. Ele repetiu, e em sua voz, o nome dela soou como uma oração, uma promessa, algo sagrado que ela não ousava nomear. Lindo, como sangue, como fogo, como algo que não pode ser apagado. Ela não sabia como responder, então continuou acariciando o cabelo dele, cantarolando baixinho a canção de ninar que sua mãe costumava cantar. A canção de ninar que Scarlett cantara para Maddie em suas últimas noites. Eles permaneceram ali em silêncio, uma empregada desconhecida e um chefe da máfia moribundo, encontrando-se na escuridão da sala de conferências do terceiro andar. Scarlett não sabia quanto tempo havia se passado. Talvez minutos, talvez uma hora. Ela só sabia que estava ali e que não iria embora até que tudo acabasse. Fosse lá o que isso significasse. Ela não sabia que aquilo era um teste. Ela não sabia que o homem em seus braços estava totalmente alerta, memorizando cada gesto, cada palavra, cada lágrima que ela tentava engolir. Ela não sabia que no momento em que escolheu ficar em vez de fugir, mudou seu próprio destino para sempre. Então, tudo mudou em um instante. Em um momento, Marcos estava imóvel em seu colo, respirando fracamente, com o rosto cinza como cinza. No momento seguinte, seus olhos se abriram, brilhantes e afiados como lâminas, sem nenhum traço de dor. Ele se sentou com a rapidez de uma pantera, ajeitou a gola do terno, como se tivesse acabado de acordar de uma agradável soneca à tarde. Scarlett congelou. Sua mente se recusava a processar o que estava acontecendo diante dela. Aquele homem estava morrendo, segurava sua mão, implorando para que ela não fosse embora, sussurrava seu nome como uma última oração. E agora ele estava de pé, sacudindo a poeira das calças, perfeitamente saudável, como se nada tivesse acontecido. Você, sua voz falhou, você estava fingindo. Marcos se virou para olhá-la. Seu rosto voltou à sua frieza familiar. Nenhum remorso naqueles olhos cinzentos. Sim, uma palavra. Apenas uma palavra. Sem desculpas, sem explicações. Apenas uma admissão nua e crua. Afiada como uma lâmina contra a pele, Scarlett sentiu como se tivesse levado um tapa. Ela se levantou de um salto com as pernas tremendo tanto que quase caiu. Mas uma labareda de fúria em seu peito a manteve em pé. A fúria que ela reprimira por anos. Todas as vezes que ela fora pisoteada, todas as noites que chorara sozinha por Maddie, por uma vida injusta, por tudo que fora forçada a suportar. Você estava fingindo, ela repetiu agora mais alto, tremendo de raiva. Você ficou deitado ali, segurando minha mão, olhando para mim como se estivesse prestes a morrer. E era tudo uma encenação. Era um teste, disse Marcos. Calmo como sempre. Necessário. Necessário. Scarlett riu. O som era amargo o suficiente para rasgar sua garganta. Eu pensei que você estivesse morrendo. Sentei-me ali e cantei para você e contei sobre minha irmã, sobre Maddie, sobre coisas que nunca contei a ninguém. E você ficou deitado fingindo. Ela deu um passo à frente e empurrou o peito dele. Marcos não se moveu, como se ela tivesse empurrado uma parede de pedra. Ela não se importou. Ela o empurrou várias vezes, lágrimas escorrendo pelo rosto, sem que ela se preocupasse em enxugá-las. Quem você pensa que é? Acha que tem o direito de brincar com os sentimentos de outra pessoa assim? Eu estava com tanto medo. Achei que fosse morrer. Você entende? Eu vi minha irmã nos seus olhos. Revivi a noite em que ela partiu. E tudo isso foi apenas uma piada de mau gosto para você. Marcos, deixe-a empurrar. Deixe-a gritar. Seus olhos cinzentos não saíram do rosto dela por um único segundo. Então, quando ela finalmente parou, respirando com dificuldade, encharcada de lágrimas, ele falou. Não foi uma piada. Sua voz ainda era baixa, mas algo nela havia se tornado mais suave. Era a única maneira que eu conhecia de descobrir a verdade. Que verdade? Scarlett rosnou. A verdade de que você é uma lunática que gosta de fingir que está morrendo para se divertir. A verdade de que você é a única pessoa nos últimos 4 meses que não me decepcionou. Scarlett ficou imóvel. 4 meses, ele disse. 4 meses. Estou observando você há 4 meses, Scarlett, disse Marcos, aproximando-se. Desde o dia em que você começou a trabalhar aqui, eu sei que você pula o almoço para dar a Jorge porque ele manda dinheiro para sua mãe doente no México.
Eu sei que você ficou até tarde para ajudar Maria a limpar a ala leste, porque ela estava chorando por causa da mensalidade da filha. Eu sei que você deu ao morador de rua na esquina o único sanduíche que tinha para o jantar. Scarlett deu um passo para trás. Você tem me observado. Eu observo todo mundo, disse ele, como se fosse a coisa mais normal do mundo. Mas você é a única que me fez parar e olhar. A única pessoa neste mundo podre que eu vi permanecer gentil quando ninguém está olhando. E daí? Scarlett engoliu em seco, tentando se recompor. Você me observou por 4 meses, descobriu tudo sobre mim e depois fingiu estar morrendo para ver se eu fugiria. É assim que você trata alguém que você diz ser gentil. É assim que eu me certifico de que você é realmente quem eu acho que você é. Marcus parou bem na frente dela, perto o suficiente para que ela pudesse sentir o calor do seu corpo. Meu mundo está cheio de pessoas usando máscaras. Scarlett. Pessoas que sorriem para mim à luz do dia e me apunhalam nas trevas. Pessoas que me trairiam por dinheiro, por um gostinho do poder. Não posso confiar em ninguém. Não posso. Então, você achou que eu era como eles também. Achei que você pudesse ser diferente. E pela primeira vez, Scarlett ouviu algo em sua voz que não havia reconhecido antes. Cansaço, solidão, fome. Mas eu precisava ter certeza. Precisava saber que quando eu realmente precisasse de alguém, quando tudo desabasse, você não fugiria. E agora você sabe, disse Scarlett com voz amarga. Eu fiquei. Eu te abracei. Cantei para você como um idiota. Está satisfeita agora? Marcus olhou para ela, seus olhos cinzentos profundos como o oceano. Não, não. Há mais uma coisa que quero perguntar a você. Sua voz mudou novamente, e algo nela roubou o fôlego de Scarlett. Uma pergunta que mudará tudo para você e para mim. Quero me casar com você. 6 palavras. Apenas 6 palavras e o mundo de Scarlett parou de girar. Ela ficou ali parada com a boca aberta, sua mente se recusando a processar o que acabara de ouvir. Ela devia ter ouvido mal. Devia. Esse homem acabara de fingir estar morrendo para testá-la. Acabara de admitir que a observava há 4 meses e agora queria se casar com ela. Você me ouviu, disse Marcus, como se pudesse ler seus pensamentos. Quero que você seja minha esposa. Você é louco. Foi a primeira coisa que Scarlett conseguiu dizer. Você é completamente, absolutamente, incuravelmente louco. Talvez, ele concordou, sem se ofender nem um pouco. Mas ainda assim quero me casar com você. Scarlett riu, um som agudo como vidro quebrado. Nós acabamos de nos conhecer. Conhecer de verdade. Quero dizer, não você espreitando nas sombras, me observando como um pervertido. Você não sabe nada sobre mim. Eu sei que você dá seu almoço para outras pessoas, mesmo quando seu estômago está queimando de fome. Marcus se aproximou, baixando a voz. Eu sei que você guarda a receita de cupcake da Mattie na carteira, mesmo não tendo ousado fazê-la novamente desde o dia em que ela morreu. Eu sei que você chora no banheiro todo aniversário da morte dela, depois limpa o rosto e volta ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Eu sei que você sonha com uma pequena padaria, mas enterrou esse sonho junto com sua irmã porque acha que não merece ser feliz quando ela não está aqui. Cada frase era uma agulha, perfurando a armadura que Scarlett construíra ao longo dos anos. Ela recuou até seus ombros baterem na parede. Não tinha para onde ir. Pare, ela sussurrou. Por favor, pare. Eu conheço você, Scarlett. Marcus parou bem na frente dela, os olhos cinzentos fixos nos dela, não a partir de um arquivo ou relatório. Eu conheço você por ter passado 4 meses observando você viver, lutando, caindo e se levantando. Você é a pessoa mais gentil que já conheci neste mundo podre. E daí? Scarlett perguntou com a voz trêmula. Você encontrou uma pessoa gentil e agora quer possuí-la, trancá-la em uma gaiola de ouro para poder ficar olhando para ela. Não. Marcus balançou a cabeça. Eu quero alguém que esteja realmente ao meu lado. Não por causa do meu dinheiro, do meu poder, ou porque temem a mim, mas porque genuinamente querem estar lá. Ele levantou a mão, suas pontas dos dedos roçando a bochecha dela tão levemente que Scarlett quase pensou que tinha imaginado. Estou cansado, Scarlett. Cansado de adivinhar quem vai me trair a seguir. Cansado de rostos sorridentes com facas nas costas. Cansado de estar sozinho em salas cheias de gente. Você é Marcus Vittori, disse Scarlett, como se o nome explicasse tudo. Você poderia ter qualquer pessoa. Mulheres bonitas, mulheres ricas, mulheres poderosas. Por que eu, uma empregada sem um tostão? Por que essas mulheres fugiriam quando me vissem morrendo no chão? Marcus respondeu com amargura endurecendo sua voz.
Elas ligariam para seus advogados para perguntar sobre meu testamento antes de chamar uma ambulância. Elas calcularia quanto minha morte valeria para elas. Ele olhou para ela e naqueles olhos cinza tempestade, Scarlett viu algo que não esperava. Sinceridade, mágoa, uma solidão tão profunda que fez seu peito doer. Mas você se ajoelhou e me abraçou. Sua voz baixou. Você cantou para mim. Você prometeu que eu não morreria sozinho. Você me deu algo que ninguém jamais me deu em meus 36 anos. Compaixão incondicional. Scarlett não sabia o que dizer. Ela ficou ali, encostada na parede, com o coração acelerado, a mente girando com perguntas que não tinham respostas. Preciso de tempo. Ela finalmente conseguiu pensar, entender o que estava acontecendo. Você tem até meia-noite, disse Marcos, sua voz voltando ao tom frio familiar. O jardim atrás da propriedade, a fonte. Vá até lá e me dê sua resposta. E se eu disser não, então eu vou te deixar ir, disse ele. E Scarlett ficou chocada ao ouvir a sinceridade em sua voz. Vou apagar sua dívida, encontrar um emprego melhor para você, um apartamento decente e vou desaparecer da sua vida como se nunca tivesse existido. Por quê? Scarlett perguntou, incapaz de entender. Por que ser gentil comigo se eu recusar? Porque você merece uma escolha, disse Marcos. E pela primeira vez, ela viu o canto da boca dele se curvar em um sorriso triste. Durante toda a sua vida, você nunca teve permissão para escolher nada, sempre empurrada para um canto pelas circunstâncias, sempre forçada a aceitar tudo o que a vida jogava na sua cara. Não serei mais uma pessoa que a força. Ele se virou e caminhou em direção à porta. Meia-noite, Scarlett. A fonte. Não se atrase. A porta se fechou atrás dele, deixando Scarlett sozinha na sala de conferências com 1 milhão de pensamentos girando em sua cabeça. Ela olhou para o relógio na parede. 10h15. Ela tinha menos de 2 horas para tomar uma decisão que mudaria toda a sua vida. Casar-se com um chefe da máfia ou sair dali com liberdade e uma nova vida. Insano. Tudo isso era loucura. Mas no fundo do seu peito, no lugar onde ela havia enterrado junto com Maddie, algo se mexeu. Algo que ela pensava ter morrido há muito tempo. Esperança. Scarlett não teve tempo para pensar. Ela mal havia saído da sala de conferências do 3º andar, com a cabeça ainda girando com a proposta insana de Marcos, quando Victoria Harrington a bloqueou no topo da escada. Siga-me. Sua voz era fria como gelo, não permitindo recusa. A reunião privada está prestes a começar. Você vai servir. Scarlett queria dizer não. Ela queria dizer que precisava de tempo, precisava respirar, precisava de qualquer coisa, exceto enfrentar Marcus Vittori novamente. Mas o frio penetrante nos olhos de Victoria não lhe deixou escolha. Ela a seguiu escada abaixo até uma sala onde nunca tinha sido autorizada a entrar antes, o escritório particular de Richard Harrington. O ar estava pesado, com o cheiro de charutos caros e uma atenção tão intensa que parecia viva. Richard estava sentado atrás de uma mesa de carvalho, com o rosto pálido e suor escorrendo pela testa, apesar do ar-condicionado estar ligado. E à sua frente, Marcus Vittori estava recostado em uma poltrona como um rei em seu trono, confortável e perigoso. 2 outros homens estavam atrás de Marcus, com rostos impassíveis e braços cruzados sobre o peito. Guarda-costas, ou mais honestamente, assassinos de aluguel. Ah, as bebidas chegaram, disse Marcus quando Scarlett entrou, sua voz leve como se nada no mundo o preocupasse. Mas seus olhos cinzentos a encontraram instantaneamente, e ela percebeu algo brilhar ali antes de desaparecer. Ela abaixou a cabeça, serviu o uísque em um copo com as mãos levemente trêmulas, e então recuou para o canto como uma sombra. Mas ela não era surda, ela ouvia tudo. 2 milhões de dólares, Richard, disse Marcus, ainda gentil, mas carregando uma ameaça que ele não se preocupou em esconder. 2 milhões de dólares desapareceram das remessas que passaram pelo seu porto nos últimos 6 meses. Você acha que eu não saberia? Richard engoliu em seco, sua garganta trabalhando como se ele estivesse tentando engolir uma pedra. Sr. Vittori, isso é um mal-entendido. Os livros podem estar errados. Vou verificar novamente. E eu não gosto de mal-entendidos. Marcus interrompeu, baixando um pouco o tom de voz. E eu especialmente não gosto de pessoas que roubam de mim e depois mentem na minha cara. Victoria, ao lado do marido, empalideceu. Ela agarrou a cadeira com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ambos sabiam que estavam à beira de um precipício. E Marcus Vittori era quem decidiria se eles cairiam ou seriam puxados de volta. No entanto, Marcus mudou repentinamente de tom, recostando-se como se estivesse se preparando para uma conversa tranquila.
Sou um homem razoável. Estou disposto a esquecer essa dívida se você satisfizer um pequeno pedido. Richard parecia um homem se afogando, agarrando-se a uma corda. Qualquer coisa, Sr. Vittori. Qualquer coisa que você quiser. Marcus virou a cabeça e olhou diretamente para Scarlett no canto. Ela. Eu quero ela. Scarlett ficou rígida. Ela sentiu todos os olhares na sala se voltarem para ela. Sentiu como se tivesse sido despida na frente de estranhos. Richard e Victoria trocaram um olhar. Então Victoria abriu a boca e o que ela disse destruiu o mundo de Scarlett em pedaços. Ela não está à venda, Sr. Vittori. A voz de Victoria era fria, mas havia um brilho doentio e triunfante em seus olhos. Ela já pertence a nós. Pertence? Marcus repetiu, levantando uma sobrancelha. Victoria levantou-se, caminhou até o arquivo e tirou uma pilha de papéis. Ela colocou-os sobre a mesa na frente de Marcus com um sorriso venenoso. Um contrato de trabalho vinculativo. 5 anos. Ela assinou quando começou a trabalhar aqui através da nossa agência. Completamente legal. A cabeça de Scarlett girou. Que contrato? Eu só assinei a documentação normal de contratação. Você não leu o que assinou, disse Victoria, virando-se para ela com um tom zombeteiro. É um contrato de trabalho especial. 5 anos de serviço obrigatório. Sem demissão, sem transferência. Se você violar, processaremos pelo reembolso total dos custos de treinamento e danos. Cerca de $150 mil. Os $150 mil, Scarlett já devia os $47 mil. Acrescente isso e ela se afogaria em dívidas pelo resto da vida. É por isso que ninguém sai daqui, continuou Victoria, sua voz praticamente satisfeita consigo mesma. O que você achava? Como você acha que mantemos funcionários com salários tão baixos? Vocês são todos escravos, Scarlett. Escravos legais no século XXI. Scarlett sentiu como se tivesse levado um soco. Ela se lembrou do seu primeiro dia ali, da pilha de papéis que o gerente havia jogado na sua frente, da maneira como ela assinou sem ler, porque estava exausta e desesperada após meses de buscas frustradas por emprego. Ela havia se vendido sem nem mesmo saber. A raiva explodiu em seu peito, quente e selvagem. Raiva de Victoria e Richard por sua fraude cruel. Raiva do sistema que permitiu isso. Mas, acima de tudo, raiva de si mesma por ser tola, por acreditar que a vida lhe ofereceria uma chance justa. Vocês, ela conseguiu dizer com a voz trêmula de fúria. Vocês me mantiveram presa nos últimos 6 meses e nunca disseram uma palavra. Por que diríamos alguma coisa? Victoria deu de ombros. Você trabalha bem, quieta, obediente, sem reclamações, a escrava perfeita. Scarlett queria gritar. Queria se lançar para a frente e arrancar a máscara do rosto de Victoria. Queria destruir aquela sala e tudo o que ela representava. Mas não podia porque não tinha poder, nem dinheiro, nem ninguém do seu lado. Era apenas uma garota desconhecida presa em uma armadilha que nem sabia que existia. E quando ela pensou que não poderia piorar, Marcus Vittori se levantou, pegou o contrato e o rasgou ao meio bem na frente de todos. O barulho do papel sendo rasgado ecoou pela sala silenciosa como um trovão. Victoria gritou e se lançou em direção a Marcus, como se pudesse pegar os pedaços de volta, mas um de seus 2 guarda-costas apenas deu um passo à frente e ela parou, como se tivesse batido em uma parede invisível. Marcus continuou rasgando, calmo e sem pressa, transformando o contrato em pedaços que caíram no chão como neve. Você não tem o direito de fazer isso. Richard se levantou de um salto com o rosto vermelho. Esse é um documento legal. Isso é lixo. Marcus interrompeu, com a voz fria como gelo. E você deveria se preocupar com coisas mais importantes, Richard, como os $2 milhões que você me deve e sua vida. Richard empalideceu e caiu de volta na cadeira, como se seus ossos tivessem sido arrancados. Victoria ficou ali parada, de boca aberta, olhando para os pedaços espalhados pelo chão, como se estivesse olhando para as cinzas de um império que levou anos para construir. Marcus virou-se para Scarlett. Ela ainda estava ali parada, com os pés pregados no chão, a mente em branco, incapaz de processar o que acabara de acontecer. Ele caminhou em direção a ela e parou bem na sua frente, os olhos cinzentos fixos nos dela. Você está livre. Essas 2 palavras atingiram Scarlett com mais força do que qualquer soco. Livre. Ela não era mais uma escrava. Não estava presa a um contrato que nem sabia que havia assinado. Não precisava mais se curvar diante de Victoria Harrington ou de qualquer outra pessoa nesta casa. Não vou comprá-la, Scarlett. Marcus continuou, baixando a voz para que apenas ela pudesse ouvir. Estou libertando você. Sem condições, sem amarras,
Saia por aquela porta e você será uma mulher livre. Ela olhou para ele sem entender. Então, e a sua oferta? Ela ainda está de pé, disse ele. Mas agora a escolha é sua, completamente sua. Ele deu um passo para trás, dando-lhe espaço para respirar. Você pode ir embora e nunca mais olhar para trás. Vou manter minha promessa. Apagar sua dívida. Encontrar um novo emprego para você. Um apartamento decente. Você vai recomeçar do zero, sem nada para te pesar. Ele fez uma pausa. E Scarlett viu algo brilhar em seus olhos cinzentos tão rapidamente que não teve certeza se não tinha imaginado. Ou você pode vir à fonte à meia-noite e me escolher. Scarlett ficou parada ali. Seu coração batia forte, seus pensamentos giravam. Muita coisa havia acontecido em uma noite. O teste, a proposta, a verdade sobre o contrato de escravidão. E agora a liberdade, a verdadeira liberdade, entregue a ela por um homem que ela não conseguia entender. Eu preciso. Ela engoliu em seco. Eu preciso de tempo. Você tem até a meia-noite. Marcos assentiu. Vá pensar. Decida. Scarlett não precisava ouvir mais nada. Ela se virou e correu. Correu pela porta. Correu pelo corredor. Correu para o jardim, onde a luz da lua se derramava como prata líquida. Ela parou ao lado de uma árvore antiga e encostou as costas em sua casca áspera, ofegando como se tivesse corrido uma maratona. O ar da noite estava fresco, o vento levantava seus cabelos, mas ela não conseguia sentir nada, exceto os batimentos violentos de seu próprio coração. Livre. Ela estava livre. Mas livre para fazer o quê? Para continuar vivendo a vida que vivera por 27 anos, sozinha, exausta, invisível. Ou para entrar no mundo de Marcus Vittori, cheio de perigo e incerteza, mas também o primeiro lugar onde alguém realmente a vira. Ela ergueu o rosto para o céu noturno, procurando uma resposta nas estrelas. Mas as estrelas não diziam nada. Elas apenas brilhavam em silêncio, como se Maddie estivesse observando-a de algum lugar impossivelmente distante. O que você faria, Maddie? Ela sussurrou na escuridão. O que você escolheria? Scarlett estava na beira do jardim de flores, olhando para a fonte a algumas dezenas de metros de distância. A lua cheia brilhava como prata líquida, cobrindo as rosas brancas com um brilho nebuloso. A água murmurava suavemente na bacia, o único som que quebrava a quietude da madrugada. E Marcos estava lá sozinho. Ele estava de costas para ela, olhando para o céu noturno como se estivesse procurando algo nas estrelas. Seus ombros estavam ligeiramente curvados, não mais retos como uma espada, como estavam quando ela o viu na festa. Suas mãos estavam enfiadas nos bolsos, e algo na maneira como ele estava parado fez o coração de Scarlett apertar. Pela primeira vez, Marcus Vittori parecia vulnerável, como um homem comum esperando pela resposta mais importante de sua vida, sem saber se essa resposta seria sim ou não. Scarlett respirou fundo e deu um passo à frente. Seus saltos batiam no caminho de pedra, e Marcos se virou. Olhos cinza tempestade a encontraram na escuridão, e ela viu algo brilhar ali. Alívio, esperança ou algo mais profundo que ela não ousava nomear. Você veio, disse ele em voz baixa, mas Scarlett percebeu a surpresa por trás disso. Não tinha certeza se você viria. Eu também não tinha certeza, ela admitiu, parando a alguns passos de distância. Nas últimas 2 horas pensei em centenas de razões para não vir aqui. E ainda assim estou aqui. Marcos não falou nada. Ele apenas a observou, esperando, dando-lhe espaço para dizer o que precisava dizer. Scarlett olhou para as mãos, dedos entrelaçados com tensão. Passei a noite toda me perguntando uma coisa, disse ela, com voz baixa, mas firme. Quando foi a última vez que alguém realmente me viu? Não olhou através de mim como se eu fosse um móvel, não olhou para mim como se eu fosse uma ferramenta a ser usada, mas realmente me viu. Ela ergueu a cabeça, os olhos verdes encontrando os cinzentos, e percebi que a resposta é esta noite. Você é a primeira pessoa que me viu nos últimos 2 anos. Marcos permaneceu em silêncio, mas Scarlett viu seu maxilar se contrair, viu seus dedos se curvarem com força dentro dos bolsos. Você sabe que eu dou meu almoço para o Jorge, ela continuou. Você sabe que eu choro no aniversário do Mate. Você sabe que estou com medo, solitária e exausta. Você conhece todas as partes mais feias de mim, e ainda assim continua aqui, esperando por mim. Porque essas coisas não são feias, Marcos finalmente disse, com a voz mais áspera do que o normal. Elas são a prova de que você ainda é humana, Scarlett. Neste mundo podre, isso é mais raro do que você imagina. E você, então? Ela se aproximou. Você ainda é humano, Marcus Vittori?
Ou se tornou o monstro que as pessoas dizem que você é? A pergunta pairou entre eles, pesada e afiada como uma lâmina. Marcos olhou para ela e, pela primeira vez, ela ouviu baixar todas as suas defesas. Não era mais um chefe da máfia frio, nem um predador perigoso. Apenas um homem de 36 anos, cansado e solitário até os ossos. Minha mãe foi morta quando eu tinha 10 anos, disse ele, com a voz distante, como se estivesse falando de outra pessoa bem na minha frente. Ela era a única pessoa neste mundo que me amava incondicionalmente, e eu tive que vê-la morrer sem poder fazer nada. Scarlett sentiu uma dor aguda no peito. Marcos, meu pai morreu há 5 anos, traído pelo homem em quem mais confiava. Ele continuou como se não a tivesse magoado. Depois disso, não confiei em mais ninguém. Não podia, porque sempre que confio, perco algo importante. Ele olhou para ela e, naqueles olhos azuis tempestuosos, Scarlett viu a dor que ele escondera por 26 anos. Não sei se ainda sou humano, Scarlett. Fiz coisas terríveis. Matei pessoas. Destruí a vida de todos que se opuseram a mim. Sou um monstro, como dizem. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Mas quando você me abraçou esta noite, quando cantou para mim e prometeu que eu não morreria sozinho, pela primeira vez em 26 anos, me senti um homem normal. Você não precisa ser um monstro sozinho. Scarlett se ouviu dizer mais suavemente do que pretendia. Ninguém deveria ser tão solitário, nem mesmo você. Então, qual é a sua resposta? Perguntou Marcos, sua voz tremendo levemente, apesar de seu esforço para controlá-la. Você vai ficar com o monstro ou vai embora? Scarlett olhou para o homem que fingiu morrer para testá-la, que a observou por 4 meses, que rasgou o contrato de escravidão e lhe deu a liberdade sem exigir nada em troca. Insano. Tudo isso era insano, mas toda a sua vida tinha sido uma cadeia de coisas insanas. E pelo menos dessa vez, ela tinha o direito de escolher sua própria loucura. Sim, disse ela, e a palavra saiu mais suave do que ela esperava. Minha resposta é sim. Marcos ficou parado por um instante, como se não acreditasse no que tinha ouvido. Então ele deu um passo à frente, diminuindo a distância até que restassem apenas alguns centímetros. Sua mão se ergueu, os dedos roçando a bochecha dela, gentis como se ele tivesse medo de que ela se quebrasse. Tem certeza, ele sussurrou, porque uma vez que você for minha, nunca vou te deixar ir. Tenho certeza, disse Scarlett, inclinando-se para a palma da mão dele. Eu escolho você, Marcus Vettori. Monstro ou não, ele a beijou suavemente no início, como se estivesse pedindo permissão, como se ainda não acreditasse que ela estava realmente ali. Então, quando Scarlett levantou as mãos e as envolveu em torno do pescoço dele, puxando-o para mais perto, o beijo se aprofundou, mais quente, mais desesperado. Eles ficaram sob a lua ao lado da fonte murmurante. 2 almas solitárias que finalmente se encontraram. E quando se separaram, Marcos sussurrou em seus cabelos. Vamos para Las Vegas hoje à noite. Vamos nos casar antes do amanhecer, antes que você mude de ideia. Scarlett riu. E pela primeira vez em 2 anos, isso surgiu de algum lugar profundo em seu peito, real e sem reservas. Não vou mudar de ideia. Ótimo. Ele beijou sua testa, porque eu também não vou. O jato particular de Marcos estava esperando em um aeródromo privado a apenas 20 minutos da propriedade Harrington. Scarlett subiu as escadas, com as pernas ainda trêmulas, porque não conseguia acreditar no que estava acontecendo. Ela estava a caminho de Las Vegas para se casar com um chefe da máfia que conhecera apenas algumas horas antes. O interior do avião era tão luxuoso que a deixava tonta. Assentos de couro creme, painéis de nogueira brilhantes, luzes douradas suaves que faziam a cabine parecer a sala de estar de um hotel 5 estrelas. Marcos colocou a mão na parte inferior das costas dela e a guiou até a cabine traseira. Há roupas lá, disse ele, com uma voz mais gentil do que ela já tinha ouvido antes. Tome um banho, troque de roupa, descanse. O voo dura cerca de 4 horas. Scarlett queria perguntar como ele já tinha roupas para ela, mas então se lembrou que ele a observava há 4 meses. Ele provavelmente sabia até o tamanho do sapato dela. O pensamento deveria tê-la assustado, mas, estranhamente, trouxe uma sensação de ser cuidada, algo que ela não sentia há muito tempo. A cabine privada era pequena, mas totalmente equipada, com uma cama de casal com lençóis brancos, um banheiro de mármore e, sobre a cama, uma bolsa de roupas preta. Scarlett abriu o zíper e ficou sem fôlego. Dentro havia um vestido de seda marfim, simples, mas perfeitamente elegante. Não era um vestido de noiva no sentido tradicional, sem rendas, sem cristais, mas a maneira como a seda caía,
suave como água corrente, tornava-o mais bonito do que qualquer vestido que ela já tivesse visto. Ela tomou um banho rápido, deixando a água quente levar embora o suor e o cansaço da longa noite. Quando se olhou no espelho, viu uma mulher diferente. Não a empregada exausta com um uniforme amarrotado, mas alguém mais alegre, alguém com esperança nos olhos. Scarlett vestiu o vestido, surpreendida com o quão bem lhe assentava, como se tivesse sido feito à medida. Deixou o cabelo solto, natural, sem maquilhagem, porque não sabia como. Mas quando se olhou novamente, pensou que talvez isso fosse suficiente. Talvez não precisasse de ser ninguém além de si mesma. Quando ela saiu da cabine, Marcus estava sentado em seu assento, olhando pela janela para o céu noturno infinito. Ele se virou ao ouvir seus passos e Scarlett viu seus olhos cinzentos se arregalarem. Viu como ele engoliu em seco, como se ela tivesse roubado seu fôlego. Linda, ele disse. Apenas uma palavra, mas a maneira como ele a disse fez suas bochechas arderem. Eu sabia que você seria linda. Mas isso... Ele balançou a cabeça como se não conseguisse encontrar palavras que fossem grandes o suficiente. Scarlett sentou-se no assento à sua frente, passando a mão pela seda sobre a coxa sem pensar. Eles ficaram em silêncio por um momento, mas não era um silêncio desconfortável. Era o silêncio de duas pessoas aprendendo a coexistir no mesmo espaço. Me conte sobre sua mãe, disse Scarlett finalmente. Não como ela morreu, mas como ela viveu. Marcus olhou para ela, surpreso com a pergunta. Então ele se recostou, seus olhos cinzentos ficando distantes, como se estivesse olhando para uma lembrança. Ela gostava de cozinhar, disse ele, com a voz mais suave do que Scarlett jamais tinha ouvido. Todos os domingos ela fazia macarrão do zero, mesmo tendo um chefe particular. Ela dizia, cozinhar com as mãos é uma forma de demonstrar amor sem palavras. Ele fez uma pausa e engoliu em seco. Ela costumava cantar quando cozinhava, velhas canções italianas que eu não entendia. Mas ainda me lembro da melodia às vezes, no meio da noite, quando não consigo dormir. Ainda ouço a voz dela na minha cabeça. Lágrimas brotaram nos olhos de Scarlett. Não porque ela o magoou, mas porque ela entendeu. Ela entendeu o que era sentir tanta saudade de alguém que ainda era possível ouvi-lo em seus sonhos. Matty adorava cozinhar, disse ela, com a voz ligeiramente trêmula. Ela sonhava em abrir uma pequena padaria em Nashville, perto da nossa antiga casa. Ela planejava tudo, desde a cor da pintura das paredes até o cardápio. Cupcakes de morango eram sua especialidade, porque foram a primeira coisa que ela aprendeu a fazer. Scarlett fez uma pausa e respirou fundo. Depois que ela morreu, eu não conseguia mais olhar para cupcakes. Não conseguia sentir o cheiro de morango sem querer chorar. Enterrei o sonho dela com ela, porque achava que não merecia vivê-lo sem ela. Marcus estendeu a mão e segurou a dela. A palma dele era quente e firme, ancorando-a no presente. Talvez você esteja errada, disse ele. Talvez viver esse sonho seja a forma como Maddie ainda existe. Através de você, através do que você acha. Scarlett olhou para ele e viu a sinceridade em seus olhos cinzentos. E ela entendeu que era por isso que tinha dito sim. Não porque ele era rico ou poderoso, mas porque ele entendia. Ele entendia sua dor de uma forma que ninguém mais jamais tinha entendido. Eles conversaram durante o resto do voo, compartilhando pedaços do passado que nunca tinham mostrado a ninguém. Marcus contou a ela sobre seu pai, sobre a dureza e as expectativas esmagadoras, sobre como ele aprendeu a se tornar um monstro para sobreviver. Scarlett contou a ele sobre os anos após a morte de seus pais, sobre ter abandonado a escola para trabalhar e sustentar Maddie, sobre as noites em que chorava sozinha porque não sabia o que o amanhã lhe reservava. Quando o avião pousou em Las Vegas, o amanhecer despontava no horizonte, pintando o céu de um rosa e laranja de tirar o fôlego. A pequena capela que Marcus escolheu não era do tipo barulhento, com neon e um Elvis falso. Era elegante, decorada com flores brancas e velas acesas, com um leve aroma de lírios flutuando no ar. O oficiante era um homem mais velho, com um sorriso gentil, que não fazia muitas perguntas e não julgava. Eram apenas os dois naquela pequena sala, dois estranhos prestes a unir suas vidas. A cerimônia foi rápida, com votos tradicionais preenchendo o espaço silencioso. Mas quando chegou a hora dos anéis, Scarlett percebeu que a mão de Marcus estava tremendo. As mãos que haviam matado, as mãos que haviam construído um império, as mãos que não temiam nada estavam tremendo agora, enquanto ele deslizava a aliança de platina em seu dedo. Marcus, ela sussurrou baixinho, de forma que apenas ele pudesse ouvir. Ele olhou para cima e, naqueles olhos cinzentos, ela viu medo.
Não medo da morte ou dos inimigos. Medo de perdê-la. Medo de que isso fosse apenas um sonho e ele acordasse sozinho, como sempre acordava. Ela levantou a mão e segurou o rosto dele. Estou aqui, disse ela. Não vou a lugar nenhum. O oficiante os declarou marido e mulher, e Marcos a beijou sob a primeira luz do novo amanhecer. Quando saíram da capela, de mãos dadas, Scarlett olhou para o anel brilhando em seu dedo e pensou que talvez, apenas talvez, a vida estivesse lhe dando a segunda chance com a qual ela nunca ousara sonhar. A propriedade Victoria ficava no topo de uma colina nos arredores de Nova York, uma estrutura moderna de vidro e pedra cinza que mais parecia uma fortaleza do que uma casa. Quando a limusine preta passou pelo enorme portão de ferro, Scarlett contou pelo menos 12 guardas posicionados ao longo da entrada. Cada um deles carregava armas que não se preocupavam em esconder. Câmeras de segurança estavam instaladas em todos os lugares. Olhos eletrônicos que nunca dormiam. Ela apertou a mão de Marcos com mais força, e ele pareceu sentir seu desconforto, entrelaçando os dedos nos dela, com calor e firmeza. A segurança aqui é a mais rígida da cidade, disse Marcos com a mesma calma com que descreveria o tempo. Muros de 3 metros, vidros à prova de balas, um sistema de alarme conectado diretamente à minha equipe de resposta rápida. A sala segura no porão pode resistir a uma bomba. Você precisa de tudo isso? Perguntou Scarlett, tentando manter a voz firme, mesmo com o coração acelerado. Preciso que você esteja segura, respondeu ele simplesmente. É tudo o que importa. O carro parou na entrada principal, onde uma mulher de meia-idade já esperava na escadaria. Seu cabelo prateado estava preso em um coque elegante. Seu rosto era gentil e marcado por rugas, como de alguém que sorria com frequência, e seus olhos castanhos calorosos brilharam quando viu Marcos sair. Meu filho, disse ela com voz cheia de amor. Você finalmente está em casa. Marcos a abraçou. Um abraço verdadeiro, não daqueles frios e sociais que Scarlett o via dar a outras pessoas. Rosa, esta é Scarlett, minha esposa. Rosa virou-se para Scarlett, seus olhos castanhos percorrendo-a da cabeça aos pés. Mas, ao contrário do olhar julgador que Scarlett aprendera a suportar, o olhar de Rosa transmitia curiosidade e algo parecido com esperança. Esposa, repetiu ela, como se precisasse ouvir a palavra novamente para acreditar. Então sorriu, um sorriso radiante que iluminou todo o seu rosto. Deus tenha piedade. Finalmente, menina, você fez o que eu venho rezando há 10 anos. Você fez esse menino teimoso abrir o coração. Ela deu um passo à frente e envolveu Scarlett em um abraço. E Scarlett ficou ali, atordoada, sem saber como reagir. Há quanto tempo alguém a abraçava assim? Não o último abraço frágil de Mattie, mas o abraço caloroso e protetor de uma mulher mais velha, maternal e segura. Bem-vinda ao lar, Scarlett, sussurrou Rosa em seu ouvido. Lar. A palavra ecoou na mente de Scarlett enquanto Rosa a guiava para dentro. A mansão era enorme, mas não tão fria quanto Scarlett esperava. Havia flores frescas por toda parte, rosas vermelhas e brancas dispostas em vasos de cristal, seu perfume suave no ar. A luz do sol do final da tarde entrava pelas altas janelas de vidro, formando faixas quentes de luz no piso de carvalho. Marcos não gosta de flores, murmurou Rosa para Scarlett, enquanto passavam pela sala de estar. Mas eu continuo colocando-as mesmo assim. Uma casa precisa de flores para ter alma, e agora esta casa tem você. Acho que finalmente terá um espírito verdadeiro. O quarto principal ficava no segundo andar. Um espaço amplo com janelas com vista para o jardim dos fundos, uma cama king size vestida com lençóis brancos impecáveis, um lustre de cristal brilhando no teto e uma pequena varanda de onde se podia ver toda a cidade ao pôr do sol. Scarlett ficou parada no meio do quarto e de repente se sentiu pequena, deslocada. Tudo ali era muito luxuoso, muito diferente do quarto apertado que ela dividia com outras 3 garotas. Ela não pertencia àquele lugar. Ela era apenas uma empregada, uma órfã sem dinheiro. Quem era ela para estar no palácio do chefe da máfia mais poderoso de Nova York, Scarlett? A voz de Marcos veio de trás dela, e ela se virou para encontrá-lo na porta, sem paletó, com as mangas da camisa branca arregaçadas. Ele parecia menos assustador, mais próximo, como um homem comum em vez de um senhor do crime. O que você está pensando? Ele perguntou ao se aproximar. Estou pensando que não pertenço a este lugar, ela admitiu. Você pertence a qualquer lugar onde eu estiver, disse Marcos, simples e certo como uma verdade inegável. E eu estou aqui, então você pertence a este lugar.
Naquela noite, quando se deitaram lado a lado na cama que parecia grande demais, Marcos não exigiu nada. Ele apenas ficou deitado, com um braço atrás da cabeça e o outro procurando a mão dela no escuro. Vamos seguir o seu ritmo, disse ele, com voz baixa e calorosa. Posso esperar até você estar pronta, até você realmente querer. Scarlett ficou deitada, ouvindo os batimentos do próprio coração, sentindo o calor da mão dele. Lá fora, a cidade brilhava como uma pequena galáxia. Dentro do quarto, ela se sentia segura. Pela primeira vez em 27 anos, Scarlett Monroe se sentia realmente segura. E enquanto adormecia, com a mão ainda segurando a de Marcos, ela sonhou com Maddie sorrindo para ela de algum lugar distante, acenando com a cabeça como se dissesse que finalmente sua irmã havia feito a escolha certa. A reunião familiar aconteceu na tarde seguinte no escritório particular de Marcos, no primeiro andar. Scarlett entrou na sala com um frio na barriga. Ela cerrou as mãos atrás das costas para esconder o tremor. Ela sabia que esse momento chegaria, o momento em que teria que enfrentar as pessoas mais próximas a Marcos e provar que não era uma ameaça. Mas saber disso não significava que ela estivesse pronta. Duas pessoas estavam esperando lá dentro. O homem perto da janela alta era alto como uma torre. Tinha ombros largos, cabelo preto curto e bem cuidado, e olhos castanhos frios como gelo. Ele olhou para Scarlett da mesma forma que se olha para um inseto que precisa ser esmagado. O desprezo estava estampado em seu rosto de traços angulosos. A mulher no sofá parecia mais jovem, talvez 32 anos, com longos cabelos pretos e olhos cinzentos, tão parecidos com os de Marcos, que Scarlett soube imediatamente que eles eram parentes. Sua beleza era afiada e perigosa, como uma lâmina afiada com perfeição. Scarlett, disse Marcos, colocando a mão nas costas dela e guiando-a para dentro da sala. Este é Luca Santini, meu braço direito, e Diana Vittori, minha prima. Luca não se deu ao trabalho de cumprimentá-la. Ele apenas cruzou os braços sobre o peito, aqueles olhos castanhos ainda congelados, enquanto examinavam Scarlett da cabeça aos pés. Então esta é a garota com quem você se casou da noite para o dia. Sua voz era baixa e fria. Uma empregada doméstica, sem família, sem dinheiro, sem poder. Você perdeu a cabeça, Marcos? Luca, Marcos advertiu, sua voz tornando-se perigosa. Tudo bem, Scarlett se ouviu dizer, surpresa com o quão firme sua voz soava em comparação com o que ela sentia. Deixe-o falar, quero ouvir tudo. Luca ergueu uma sobrancelha, aparentemente surpreso por ela não recuar diante dele. Ele se aproximou, imponente como uma parede, usando deliberadamente sua altura para pressioná-la. Estou com Marcos desde que tínhamos 10 anos, disse ele, com cada sílaba soando como uma advertência. Matei por ele, quase morri por ele, protegi-o de pessoas que queriam apunhalá-lo pelas costas. Víboras escondidas atrás de máscaras de amigos e amantes. Quem você pensa que é para merecer ficar ao lado dele? Luca, já chega. Marcos deu um passo à frente, mas Scarlett levantou a mão para detê-lo. Deixe comigo, disse ela, olhando Luca diretamente nos olhos. Ele tem todo o direito de duvidar de mim. Todos eles têm. Gianna, que observava em silêncio do sofá, finalmente falou. Sua voz era doce, mas havia veneno por baixo. Você ao menos entende no que está se metendo, Scarlett. Isso não é um conto de fadas. Não há finais felizes em nosso mundo. Apenas sangue, traição e morte. Eu sei, disse Scarlett. Não sou burra. Então, o que você quer? Gianna se levantou e foi para o lado de Luca. Os dois formavam uma frente unida. O dinheiro dele, o poder dele, a proteção dele. Todos querem algo de Marcos. O que você quer? Scarlett olhou para eles. Duas pessoas tentando proteger Marcos à sua maneira. Ela entendia isso. Ela respeitava isso, mas não iria deixar que eles a intimidassem. Quero contar uma história, disse ela com voz calma. Naquela noite encontrei Marcos no chão da sala de conferências, com uma mão no peito, o rosto cinza como cinza. Eu não sabia quem ele era. Só sabia que havia um homem morrendo na minha frente, e ele me pediu para não ir embora. Ela fez uma pausa e engoliu em seco. Eu poderia ter fugido. Eu deveria ter fugido. Todos os meus instintos de sobrevivência gritavam para eu fugir, mas eu não fugi. Por quê? Perguntou Luca, ainda frio. Mas algo havia mudado em seus olhos. Curiosidade. Porque minha irmã morreu nos meus braços há 2 anos, disse Scarlett, sua voz tremendo levemente quando ela disse o nome de Maddie. Eu a segurei quando ela deu seu último suspiro. Prometi que ela não ficaria sozinha. E quando olhei nos olhos de Marcos, vi exatamente o mesmo medo. O medo de morrer sozinho no escuro, sem ninguém ao seu lado.
Ela respirou fundo e ergueu o queixo. Não quero o dinheiro dele. Vivi com uma dívida de uns $47.000 por 2 anos. Dinheiro não é o que preciso. Não quero poder. Nem sei o que é poder. Só quero uma coisa. O quê? Diana perguntou, sua voz agora menos aguda. Ser vista, Scarlett disse. Ser vista. Quando o mundo inteiro me tratava como um fantasma, Marcus foi a primeira pessoa que realmente me viu em 2 anos. A sala ficou em silêncio. Luca e Diana trocaram um olhar, algo indecifrável passando entre eles. Scarlett continuou, sua voz mais forte. Vocês podem não acreditar em mim. Pode levar uma vida inteira para acreditarem em mim. Não me importo. Não estou aqui para implorar pela aprovação de vocês. Estou aqui porque Marcus me escolheu e eu o escolhi. Se isso não for suficiente, o problema é de vocês, não meu. Luca ficou olhando para ela por um longo momento. Então, ele fez algo que Scarlett nunca esperava. Ele riu. Não uma risada zombeteira, mas uma risada verdadeira, suavizando as linhas duras de seu rosto. Você tem coragem, disse ele. Gosto disso. Diana assentiu, seus olhos cinzentos avaliando Scarlett com um novo respeito. Você não é como os outros. Eles chorariam ou tentariam nos bajular. Você simplesmente fica aí e nos diz a verdade na cara. Ela sorriu, um sorriso genuíno. Acho que vou gostar de você, Scarlett. Marcus se aproximou de Scarlett, colocando a mão nas costas dela, e ela sentiu o orgulho irradiando dele como calor. Ela é minha esposa, disse ele, sua voz não mais fria, mas calorosa, e ela pertence a este lugar. Se alguém tiver algum problema com isso, diga para mim. Ninguém disse nada. Luca acenou com a cabeça em sinal de aceitação. Diana sorriu e Scarlett, pela primeira vez desde que entrou no mundo de Marcus, sentiu que realmente tinha um lugar para ficar. 2 semanas se passaram como um sonho do qual Scarlett não queria acordar. E a cada dia ela aprendia um pouco mais sobre sua nova vida, seu novo lar e o marido misterioso que ela ainda tentava entender. Marcus não era um homem de palavras floreadas, mas demonstrava amor através de pequenos atos que ela estava aprendendo a reconhecer. De manhã, ele sempre se levantava primeiro para fazer o café dela, exatamente do jeito que ela gostava, mesmo que ela nunca tivesse dito nada. À noite, não importava a que horas ele chegasse em casa. Ele sempre passava no quarto dela antes de dormir, só para se certificar de que ela estava bem. Ele comprava livros para ela, os romances que ela costumava roubar na livraria porque não tinha dinheiro para comprá-los. Ele deixava rosas brancas no quarto dela todos os dias, mesmo que Rosa dissesse que ele odiava flores. Pequenos gestos, sem palavras, mas que diziam mais do que qualquer confissão jamais poderia dizer. Scarlett aprendeu a cuidar dele à sua maneira. Primeiro, ela ficava acordada esperando nas noites em que ele chegava tarde, deixando uma refeição leve pronta em seu escritório. Ela aprendeu a ler o cansaço em seu rosto, a saber quando falar e quando deixar o silêncio fazer seu trabalho. Ela aprendeu a escovar o cabelo dele quando ele deitava com a cabeça no colo dela, e ele fechava os olhos com uma expressão que ela nunca tinha visto em ninguém. Eles dividiam a cama todas as noites, mas Marcus manteve sua promessa. Ele não exigia nada. Ele apenas segurava a mão dela no escuro, às vezes puxando-a para seus braços, quando pesadelos a faziam acordar assustada. Sua paciência comovia Scarlett, mas também a fazia querer mais. Naquela noite, Marcus chegou em casa perto da meia-noite. Scarlett estava sentada na cama lendo quando ouviu a porta e, quando olhou para cima, viu-o na porta, pálido, com a camisa amarrotada, parecendo que acabara de sair do inferno. Scarlett colocou o livro de lado e se levantou, preocupada, perguntando o que havia de errado. Mas ele não respondeu imediatamente. Ele caminhou até ela e a puxou para seus braços, segurando-a com tanta força que ela mal conseguia respirar. E ela sentiu seu coração acelerado sob o tecido. Sentiu o leve tremor em seu corpo, como se ele estivesse reprimindo algo. Ela chamou seu nome novamente, pedindo que ele lhe contasse. E, finalmente, ele disse que alguém queria matá-lo. Vincent Caruso, um homem que colocou um preço de uns $1 milhão por sua cabeça. E naquela noite, os homens de Caruso tentaram emboscá-lo no caminho para casa. Scarlett ficou imóvel. Ela sabia que o mundo de Marcus era perigoso. Sabia que ele tinha inimigos, mas ouvi-lo dizer isso tornou tudo terrivelmente real. Ela perguntou se ele estava ferido, passando as mãos por ele para procurar ferimentos. E ele segurou suas mãos e a impediu, dizendo que estava bem. Luca tinha resolvido tudo, mas ele precisava que ela soubesse que a vida ao lado dele nunca seria segura. Sempre haveria pessoas que o queriam morto. O perigo sempre estaria à espreita. Scarlett olhou nos olhos cinzentos dele, apagados pelo cansaço e pela preocupação. E naquele momento,
percebeu algo que apertou seu peito. Ela estava com medo, não do perigo, não dos inimigos dele, mas de perdê-lo. Fazia apenas 2 semanas, e a ideia de Marcos não estar mais ali tornava difícil respirar. Quando ela começou a precisar dele assim, quando a presença dele se tornou o ar que ela respirava, ela sussurrou que estava com medo, medo de perdê-lo. Ela não sabia quando isso tinha começado, mas estava com medo. E quando ele tentou dizer o nome dela, ela o interrompeu. Com a voz trêmula, mais firme, ela disse que queria ser verdadeiramente sua esposa. Não uma esposa no papel, não a mulher que deitava ao lado dele todas as noites sem tocá-lo. Ela queria ser sua esposa em todos os sentidos. Ela o queria. Marcos procurou em seu rosto aqueles olhos cinzentos buscando certeza, e perguntou se ela tinha certeza, dizendo que poderia esperar. Ele esperaria o tempo que fosse necessário. Mas ela disse que não queria mais esperar. Sua mão subiu até a bochecha dele, enquanto dizia que a vida era curta e frágil demais para esperar. Ela havia aprendido isso quando Matt morreu, e não queria perder mais um segundo. Marcos a beijou. Não mais gentil como antes, mas cheio de desejo e desespero, como se tivesse se contido por muito tempo e finalmente tivesse recebido permissão para se soltar. E naquela noite, eles se encontraram de uma forma que nunca haviam feito antes. Marcos a tocou como se ela fosse um tesouro, devagar e reverentemente, perguntando repetidamente se ela estava bem, se queria parar. E Scarlett, pela primeira vez na vida, sentiu-se amada, não apenas em palavras, mas em cada toque, cada respiração, cada olhar, quando se deitaram juntos depois, com a pele úmida e a respiração ainda irregular. Marcos a puxou para seus braços e sussurrou em seus cabelos que a amava. Ele não sabia quando isso tinha começado, mas a amava. E Scarlett, pela primeira vez em 2 anos, chorou porque estava feliz, sussurrando de volta que também o amava. Ela o amava. Marcos Vittori. 3 meses, os 3 meses mais felizes da vida de Scarlett, passaram como um sonho do qual ela não queria acordar. Ela se acostumou com sua nova vida. Acostumou-se a acordar nos braços de Marcos, a tomar café da manhã com Rosa, a ser amada e protegida. Ela até começou a pensar em Gianna como uma irmã, o tipo de amiga que ela nunca teve. Aquele dia começou perfeitamente. Gianna a convidou para fazer compras em um bairro nobre de Manhattan, dizendo que Scarlett precisava de um vestido novo para o baile de gala beneficente da semana seguinte. Thomas Reed, o guarda-costas que Marcos designou especificamente para ela, a seguiu com seu sorriso habitual. 29 anos, descontraído e gentil. Ele se tornou um dos raros amigos de Scarlett naquela casa. Gianna puxou Scarlett em direção a uma boutique de grife na esquina e insistiu para que ela experimentasse o vestido vermelho, dizendo que Marcos ficaria louco se a visse usando-o. Scarlett riu e balançou a cabeça, admitindo que não estava acostumada a usar vermelho porque achava que era uma cor muito chamativa, muito perceptível. Gianna apenas sorriu e disse que era exatamente disso que Scarlett precisava, porque agora ela era a esposa de Marcos Vittori e precisava ser notada. Elas entraram na loja. A luz do sol da tarde entrava pelas altas janelas de vidro e incidia sobre os vestidos de noite brilhantes. Thomas ficou parado perto da entrada, os olhos varrendo a rua por hábito, firmes e atentos. Tudo estava normal. Tudo estava seguro, até que não estava mais. O primeiro tiro ecoou como um trovão em um dia ensolarado. Vidros se estilhaçaram, as pessoas gritaram e o mundo de Scarlett virou de cabeça para baixo em um instante. Thomas gritou para ela se abaixar e se jogou em direção a ela como um escudo humano. Ele a derrubou no chão e a cobriu com seu corpo, bem quando uma rajada de balas rasgou o espaço onde ela estava. Cacos de vidro choviam como facas, fragmentos afiados cortando sua pele. Mas ela não sentia dor. Não realmente. Apenas aquele medo primitivo que congelava o sangue nas veias. Scarlett gritou o nome de Gianna, procurando em pânico, e a voz de Gianna respondeu de algum lugar atrás do balcão do caixa, dizendo que ela estava bem. Gianna havia sacado uma arma da bolsa e estava atirando de volta através da vitrine destruída. Os tiros continuavam explodindo, ensurdecedores e irreais. Thomas estava deitado sobre Scarlett, um braço envolvendo-a, a outra mão atirando em direção aos atacantes. Scarlett sentiu algo quente e úmido encharcando suas roupas, e quando olhou para baixo, viu sangue, o sangue de Thomas. Ela gritou o nome dele e tentou empurrá-lo para poder ver o ferimento, mas ele cerrou os dentes. O rosto empalideceu de dor e ele disse para ela ficar quieta, não se mexer, que o reforço estava chegando. Tudo parecia um pesadelo. Tiros,
vidros quebrando, os gritos dos clientes se espalhando em pânico. Scarlett se pressionou contra o chão com vidros cortando suas costas. O sangue de Thomas se espalhava por sua blusa, e ela pensou que aquele era o momento em que morreria. Então, os tiros pararam tão abruptamente quanto haviam começado. Pneus guinchavam no asfalto, sirenes da polícia soavam ao longe e passos, familiares e furiosos, martelavam os escombros. A voz de Marcus rasgava o caos, crua de desespero e medo, enquanto ele chamava seu nome repetidamente. Scarlett se forçou a se levantar, afastando Thomas o mais gentilmente que pôde, e disse a Marcus que ela estava ali. Ela estava ali. Marcus apareceu em meio a vidros quebrados e displays virados, o rosto branco como papel, os olhos cinzentos enlouquecidos por um terror que ela nunca tinha visto nele antes. Ele caiu de joelhos ao lado dela, as mãos tremendo enquanto verificava cada centímetro dela em busca de ferimentos, exigindo saber se ela estava machucada, se o sangue era dela. Scarlett agarrou suas mãos e tentou acalmá-lo, dizendo: Não, não era o sangue dela. Era o de Thomas. Thomas a protegeu. Thomas a protegeu. O olhar de Marcus se voltou para Thomas no chão, com sangue escorrendo de um ferimento no ombro e no quadril. Luca já estava lá, pressionando com força os ferimentos enquanto chamava uma ambulância. Luca disse que Thomas ficaria bem. As balas não atingiram nada vital, mas ele precisava ser levado ao hospital imediatamente. Marcus acenou com a cabeça uma vez, depois voltou-se para Scarlett, e pela primeira vez desde que o conhecia, ela ouviu chorar. Não soluçando, não se desmoronando, apenas lágrimas silenciosas escorrendo por suas bochechas, enquanto ele a puxava para seus braços e a abraçava com tanta força que ela mal conseguia respirar. Ele sussurrou em seus cabelos que pensou que a tinha perdido, que quando recebeu a ligação, quando soube que havia um tiroteio, pensou que ela tinha morrido. Scarlett o segurou e suas próprias lágrimas finalmente caíram, dizendo a ele que ela estava ali. Ela ainda estava ali. Ela não iria a lugar nenhum. Então a voz de Marcus endureceu, passando do medo para uma raiva fria e letal. Ao dizer que era Caruso, que aqueles eram os homens de Caruso, que Caruso ousara tocá-la, ele a soltou e se levantou, e Scarlett viu a mudança em seus olhos. O marido gentil que segurava sua mão à noite desapareceu. Este era Marcus Victory, o chefe da máfia, o monstro que Nova York temia. Ele disse que mataria Caruso, que reduziria todo o império de Caruso a cinzas. Scarlett se levantou e segurou sua mão. Ela disse para ele olhar para ela. Quando ele o fez, ela viu a tempestade de fúria em seus olhos cinzentos. Ela disse que não precisava de vingança. Ela precisava que ele estivesse seguro. Ela precisava dele ao seu lado. Ela precisava que ele não fizesse nada imprudente. Marcus ficou olhando para ela por um longo momento. Então respirou fundo e a puxou para perto novamente. Ele prometeu que isso nunca mais aconteceria. Ele jurou que ninguém teria permissão para tocá-la novamente, mesmo que tivesse que reduzir toda a cidade a cinzas. E Scarlett, parada entre os escombros da boutique, com o sangue de Thomas ainda molhando suas roupas, compreendeu pela primeira vez o verdadeiro custo de amar um homem como Marcus Victory. Mas ela não se arrependeu. Mesmo que tivesse que viver em perigo, mesmo que tivesse que enfrentar pessoas que queriam sua morte, ela ainda assim o escolheria, porque ele era seu lar, e ela não deixaria ninguém roubar seu lar novamente. A reunião das famílias da máfia foi realizada 2 semanas após o ataque, em um restaurante chique no centro de Manhattan, de propriedade de Marcus. Era o encontro anual em que os chefes mais poderosos de Nova York se reuniam para dividir territórios, resolver disputas e manter o frágil equilíbrio do submundo. E neste ano, Marcus queria que Scarlett fosse com ele. Você não precisa fazer isso, disse Marcus enquanto ela estava diante do espelho no camarim, olhando para o reflexo de uma mulher que mal reconhecia. Eu posso ir sozinha. Ninguém está forçando você a enfrentar Caruso depois do que ele fez. É por causa do que ele fez que eu tenho que ir. Scarlett respondeu mais calma do que se sentia. Se eu me esconder em casa, ele vai pensar que estou com medo. E eu não tenho medo. Ela vestiu o vestido vermelho que Diana havia escolhido. Seda vermelho sangue envolvendo seu corpo, caindo no chão como água corrente. A cor Victory, a cor do poder, da paixão e da guerra. A primeira vez que ela o vestiu, não se sentiu mais deslocada. Sentiu que ele pertencia a ela. Marcus ficou atrás dela e abriu uma caixa de veludo preto. Dentro havia um conjunto clássico de joias de diamante, um colar e brincos, as pedras brilhando sob a luz como lágrimas congeladas. São da minha mãe, disse ele, prendendo o colar em seu pescoço com uma gentileza que não combinava com sua reputação.
Ela os usou no dia do casamento e agora são seus. Scarlett tocou os diamantes frios contra o peito e sentiu seu peso, o peso da história e do significado. Serei digna deles, disse ela, encontrando os olhos de Marcus no espelho. Eu prometo. O restaurante havia sido fechado para a reunião, com segurança tão rigorosa que até o ar parecia tenso. Quando Scarlett entrou ao lado de Marcus, todos os olhares na sala se voltaram para ela. 12 dos chefes mais poderosos de Nova York estavam sentados em torno de uma enorme mesa redonda, cada um acompanhado por guarda-costas e esposas ou amantes, e todos eles a julgavam, avaliavam e emitiam veredictos silenciosos. Marcus a conduziu até o lugar à cabeceira da mesa, o lugar que pertencia à pessoa mais poderosa da sala. Ela se sentou ao lado dele, com a coluna reta, o queixo erguido, o rosto impassível, mesmo com o coração batendo forte no peito. Senhoras e senhores, Marcus começou, sua voz ecoando pela sala. Antes de começarmos, quero fazer uma apresentação oficial. Esta é Scarlett Vlory, minha esposa. Silêncio. Então risadas irromperam do outro lado da mesa. Vincent Caruso, 45 anos, com um rosto suave e pesado, e olhos tão venenosos quanto os de uma cobra, riu como se tivesse acabado de ouvir a melhor piada do século. Esposa, disse ele, transbordando desprezo. Vlory, você está brincando. Ouvi dizer que você se casou com uma empregada, mas não acreditei que fosse verdade. Quem é ela? Ela está aqui para nos servir bebidas esta noite. Alguns risos surgiram dos homens alinhados com Caruso. Scarlett sentiu o calor subir ao rosto. Sentiu vergonha e raiva fervendo em seu peito, mas não abaixou a cabeça. Ela não fugiu. Mad lhe ensinara que havia momentos em que era preciso permanecer de pé, mesmo que as pernas estivessem tremendo. Marcus cerrou os dentes, a raiva brilhando em seu rosto, como se estivesse prestes a falar. Mas Scarlett colocou a mão em seu braço e o impediu. Deixe comigo, murmurou ela, e então se levantou. A sala ficou em silêncio, todos os olhos fixos nela, esperando. Caruso ainda sorria, esperando que ela chorasse, que fugisse, como as mulheres fracas sempre faziam quando ele jogava seus jogos. Ele estava errado, Sr. Caruso, começou Scarlett, com a voz calma e firme o suficiente para surpreender até a si mesma. Você está certo. Eu costumava ser uma serva. Eu costumava me ajoelhar no chão e esfregar o chão para homens como você. Eu costumava baixar os olhos. Eu costumava pedir desculpas por existir. Eu costumava ser invisível neste mundo. Ela fez uma pausa e deixou suas palavras assentarem. Mas sabe de uma coisa, Sr. Caruso? Enquanto eu estava de joelhos limpando o chão, aprendi a observar. Aprendi a reconhecer quem é gentil e quem é uma cobra venenosa. Aprendi a sobreviver em um mundo que nunca me deu nada. Ela deu um passo à frente e o sorriso de Caruso começou a desaparecer. E também aprendi a reconhecer um covarde. Um homem que precisa de armas para atacar uma mulher que está fazendo compras porque não tem coragem de enfrentar o marido dela diretamente. Um homem que precisa humilhar os outros só para se sentir superior. Ela parou na frente dele, olhando diretamente nos olhos de cobra dele, sem vacilar. Meu guarda-costas, Thomas Reed, quase morreu me protegendo das balas. Ele passou 2 semanas no hospital, passou por 3 cirurgias e carregará essas cicatrizes pelo resto da vida. Por sua causa, porque você é fraco demais para fazer qualquer coisa, exceto atacar mulheres. O rosto de Caruso se contraiu, sua mão se fechou em punho. Você ousa. Eu ouso. Scarlett interrompeu, sua voz afiada como uma lâmina. Eu ouso ficar aqui, olhar nos olhos do homem que tentou me matar e dizer que ele não me assusta. Se você quer me chamar de empregada, vá em frente. Mas você respeitará minha posição porque eu sou Scarlett Vlory, esposa de Marcus Vlory, e qualquer ação contra mim será respondida como uma ação contra toda a família Vlory. Ela se virou e olhou para os outros chefes na sala, um por um. Isso se aplica a todos aqui. Posso ter vindo do nada, mas estou aqui hoje como igual a todos vocês. Se alguém tiver algum problema com isso, que fale agora. Silêncio absoluto. Ninguém falou. Então, de um canto da sala, um chefe mais velho, de cabelos grisalhos, começou a aplaudir. Lentamente no início, depois mais rápido. Outro se juntou a ele. Depois outro, até que toda a sala se encheu de aplausos. Tudo isso para ela. Scarlett voltou para o seu lugar, com as pernas ligeiramente trêmulas, mas ainda com a cabeça erguida. Marcus olhou para ela, e nos seus olhos cinzentos, ela viu algo que nunca tinha visto antes. Não apenas amor, não apenas orgulho, mas respeito. Você acabou de fazer o que ninguém nesta sala jamais conseguiu fazer.
Ele sussurrou alto o suficiente para que apenas ela ouvisse. Você acabou de calar Vincent Caruso. Scarlett sorriu pela primeira vez desde que entrou na sala. Aprendi com o melhor. E quando a reunião continuou, ninguém naquela sala ousou olhar para ela como uma empregada novamente. Eles a olhavam como uma rainha. 6 meses após a reunião da família, a vida de Scarlett havia mudado de maneiras que ela nunca poderia ter imaginado. Ela não era mais a empregada invisível. Ela era Scarlett Victory, a mulher que fez Vincent Caruso calar a boca na frente de 12 dos chefes mais poderosos de Nova York. Ela era a esposa de Marcus, parte da família Victory, querida por Rosa, amada por Diana, respeitada por Luca, e ainda assim, no fundo, havia um vazio que ela nunca conseguiu preencher. Um vazio com a forma de Maddie, como os sonhos que ela havia enterrado com sua irmã 2 anos atrás. Naquela manhã, Marcus disse para ela vestir algo confortável, porque ele queria levá-la a um lugar. Ela não fez muitas perguntas. Estava acostumada com o jeito que ele gostava de surpreendê-la. Eles atravessaram Manhattan, passaram pela ponte do Brooklyn e entraram em um bairro tranquilo, cercado por árvores verdes e pequenas lojas charmosas, bem próximas umas das outras. Marcus parou em frente a uma loja vazia na esquina. Grandes janelas de vidro, um toldo azul petróleo e uma placa de aluga-se pendurada na porta. Não havia nada de especial nela, mas algo fez o coração de Scarlett começar a bater mais rápido. Venha comigo, disse Marcus, abrindo a porta para ela. Eles entraram e Scarlett olhou ao redor. O espaço estava vazio, mas inundado pela luz natural que entrava pelas janelas. O piso de madeira era antigo, mas sólido. O teto era alto, com vigas expostas que davam uma sensação de aconchego e intimidade. Ela conseguiu imaginar imediatamente. Mesinhas nos cantos, uma vitrine de vidro no centro, o cheiro de pão fresco e açúcar flutuando no ar. Scarlett, isso é seu, disse ele, colocando uma chave na palma da mão dela. Sua padaria, se você quiser. Scarlett ficou ali parada, olhando para a chave como se fosse algo de outro planeta. Ela não entendia. Ela não ousava entender. O que você está dizendo? Lembro-me do que você me contou sobre Maddie, disse Marcus, com voz gentil. Sobre o sonho dela de abrir uma padaria, sobre como você enterrou esse sonho com sua irmã, porque achava que não merecia vivê-lo sozinha. Ele se aproximou e acariciou seu rosto. Você estava errada, Scarlett. Você merece todas as coisas boas deste mundo. Lágrimas escorriam pelo rosto de Scarlett, lágrimas que ela não conseguia parar. Ela olhou ao redor da sala vazia e, de repente, ela não estava mais vazia. Ela viu Maddie atrás do balcão de doces, sorrindo tão radiantemente quanto quando estava viva. Ela viu fileiras organizadas de cupcakes cor-de-rosa. Ela viu clientes indo e vindo. Ela viu o sonho de sua irmã renascer em cada canto. Você não pode, ela tentou dizer com a voz embargada. Você não pode simplesmente comprar tudo para mim. Não estou comprando, respondeu Marcus. Estou investindo em você, no seu sonho, no futuro que você merece ter. Ele enxugou as lágrimas dela com o polegar. E se você ainda se sentir desconfortável em aceitar isso, pense nisso como seu trabalho. Você vai administrar esta padaria. Você vai fazer com que ela seja um sucesso. É assim que você vai me recompensar. Se você precisa de um motivo, Scarlett riu entre lágrimas. Você sempre sabe dizer exatamente o que eu preciso ouvir. Tive 4 meses para observar você e aprender, disse ele com um sorriso raro, destinado apenas a ela. Mais 6 meses como seu marido. Tornei-me um especialista em Scarlett Monroe. Scarlett Victory, ela corrigiu, descansando a mão no peito dele. Agora sou Scarlett Victory. Marcus a puxou para seus braços, segurando-a com força na sala vazia que logo se tornaria sua padaria. Maddie é deles. Eu te amo, ele sussurrou em seus cabelos. Eu te amo mais do que jamais imaginei que poderia amar alguém. Você me deu algo que eu não sabia que estava faltando. Você me deu uma família de verdade. Eu também te amo. Scarlett sussurrou de volta, ainda com lágrimas nos olhos, mas sem mais tristeza. Eu te amo, Marcus. Obrigada por me ver. Obrigada por me dar esse sonho. Obrigada por trazer Maddie de volta para mim assim. Eles ficaram ali em silêncio, abraçados sob a luz do sol do final da tarde que entrava pela janela. E Scarlett sabia que mesmo que Maddie não estivesse ali, ela estava sorrindo de algum lugar distante. Seu sonho não seria mais enterrado. Ele viveria, cresceria e floresceria dentro dessa pequena padaria no Brooklyn. E Scarlett seria a pessoa que faria isso acontecer para Maddie, para Marcus e para si mesma.
Um ano depois, a padaria Mattis havia se tornado um dos lugares mais queridos do Brooklyn. Todas as manhãs, uma fila se estendia pela calçada. Pessoas esperando pelos famosos cupcakes de morango. A receita que Scarlett havia aprendido com sua irmã há muito tempo. O aroma suave de manteiga e baunilha flutuava pela rua, convidando os transeuntes a parar e ficar. E Scarlett, a mulher que antes se ajoelhava no chão frio, esfregando mármore na propriedade Harrington, agora estava atrás do balcão da confeitaria com um sorriso radiante, as mãos cobertas de farinha e o coração cheio de felicidade. Naquela tarde, depois de fechar a loja, Scarlett voltou para a propriedade Victoria. Ela ainda não estava acostumada a chamá-la de Lar, mesmo morando lá há mais de um ano. Mas toda vez que ela passava pelos portões de ferro, toda vez que via as luzes aconchegantes brilhando nas janelas, ela sabia que era ali que ela pertencia. Marcus estava esperando na sala de estar, sentado no sofá com um copo de uísque na mão, o olhar distante enquanto olhava pela janela. Ele se virou quando ouviu os passos dela e um sorriso se espalhou por seu rosto, como se ela fosse a luz do sol após um longo dia de chuva. "Você chegou", disse ele, colocando o copo na mesa enquanto se levantava. "Como foi na padaria hoje?" Ocupada como sempre, Scarlett se aproximou e deixou que ele a puxasse para seus braços. "Rosa teve que vir ajudar porque eu não conseguia dar conta de todos os pedidos. Eu disse para você contratar mais gente", disse ele. "Eu sei, vou contratar, na próxima semana." Ela descansou a cabeça no peito dele e ouviu o batimento constante do coração dele. Um som que se tornara a canção de ninar que a levava ao sono todas as noites. Eles ficaram assim por um tempo, abraçados na ampla sala de estar, enquanto o pôr do sol se espalhava pelo vidro, pintando tudo de um tom quente de laranja dourado. Então Marcus falou com voz baixa e gentil. "Quero te perguntar uma coisa." "Perguntar? Já faz um ano desde aquela noite no jardim. Você se arrepende?" Scarlett levantou a cabeça e olhou para os olhos cinzentos que ela havia aprendido a amar. Para o rosto do homem que mudou sua vida. Nem por um segundo, ela respondeu firme como uma rocha. "Mesmo que eu pudesse voltar àquele momento 1000 vezes, ainda escolheria você. Sempre." Marcus a beijou com suavidade e ternura, como se tivessem uma vida inteira para se beijar e não houvesse necessidade de pressa. Naquela noite, deitada em seus braços, Scarlett olhou para o teto e deixou seus pensamentos vagarem como água. Um ano atrás, ela era uma garota invisível, ajoelhada em um chão frio, acreditando que não merecia nada de bom. Ela havia perdido seus pais, perdido Maddie, perdido cada pedacinho de esperança. Ela achava que a vida não passava de sobreviver um dia após o outro. Nada mais. Então, um homem fingiu estar morrendo no chão de uma sala de conferências, segurou sua mão e implorou para que ela não fosse embora. E ela ficou. Essa escolha, aquele momento em que ela escolheu a compaixão em vez da sobrevivência, mudou tudo. Isso a levou a Marcus, ao amor, à família que ela nunca acreditou que teria. Isso lhe deu a padaria de Mary, lhe deu a chance de viver o sonho de sua irmã. Isso lhe deu um lar não feito de tijolos e argamassa, mas feito de corações que a amavam incondicionalmente. Scarlett se virou e olhou para Marcus dormindo ao seu lado, seu rosto tranquilo como o de uma criança. Não mais o temido chefe da máfia que Nova York tremia. Para ela, ele era apenas Marcus, o homem que a viu quando o mundo a tratava como um fantasma. O homem que lhe deu liberdade e depois lhe pediu para escolhê-lo. O homem que a amava com todas as cicatrizes e sombras que ela carregava. Seu monstro, seu marido, seu lar para sempre. A história de Scarlett e Marcus nos ensina que, às vezes, as melhores coisas vêm dos lugares mais inesperados, que a compaixão pode mudar um destino, que todos merecem ser amados e verdadeiramente vistos, não importa de onde venham, e que, em um mundo que pode ser cruel, manter um coração bondoso é a maior força que uma pessoa pode ter. Se esta história tocou seu coração, clique no botão inscrever-se e ative as notificações para não perder histórias emocionantes todos os dias. Clique em curtir e compartilhe este vídeo com as pessoas que você ama. Adoraríamos saber o que você achou desta história. Você já se sentiu invisível como Scarlett? Você acredita no poder da compaixão? Deixe um comentário e compartilhe o que está em seu coração. Vamos ler cada linha e valorizar cada uma delas. Obrigado por ficar conosco até o final. Desejamos a todos que assistiram a este vídeo boa saúde, uma vida alegre e dias tranquilos e cheios de conforto. Até logo e nos vemos no próximo vídeo.